Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Morgana Orso e venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre o meu processo do visto EB2NW. Como vocês já sabem, já falei no vídeo anterior, estou com a minha entrevista consular agendada. Mas antes da gente seguir para o tema do nosso vídeo, não esquece de seguir aqui o canal e deixar o like no vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o que fazer depois que a gente recebe a nossa carta com a data da entrevista. Vamos para a vinheta e aí seguimos com o assunto. Então agora, nesse momento em que a gente recebe a carta com a data da entrevista, as coisas ficam uma loucura. A gente tem um turbilhão de coisas para organizar. Então por isso até que eu não tô conseguindo postar vídeo, né? Na última semana não postei nenhum vídeo aqui no canal, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar em todos os sentidos. E aí, então, a primeira coisa que a gente faz quando recebe a nossa carta de entrevista, que inclusive, né, a gente já tinha falado um pouco aqui pelo canal, que nas cartas anteriores, a DQ, Welcome Letter, nós tínhamos recebido em torno das 3 horas da manhã. Essa veio até um pouquinho antes, ela chegou às 2 horas da manhã no e-mail, mas eu só vi quando acordei, ainda bem, né, porque senão não ia mais conseguir dormir depois de ter visto que a data da entrevista tinha chegado, e ela chegou num sábado pela manhã. Então nós tivemos que esperar até a segunda-feira para começar a dar os encaminhamentos que seriam necessários, né? Foi um final de semana bem agitado, com um turbilhão de coisa, pensando o que a gente vai fazer na segunda-feira. E aí a primeira coisa que nós precisamos fazer é marcar médico. Nós só podemos marcar o médico depois que nós recebemos então essa carta dizendo qual vai ser a data da nossa entrevista. E aí, com a carta, a gente envia essa confirmação para o médico. Vocês vão escolher qual médico fica melhor para vocês. No caso, nós escolhemos no Rio de Janeiro para aproveitar que nós estaríamos lá e fazer tudo no mesmo local. Então, a gente mandou a carta, recebemos no mesmo dia já um retorno dizendo quais eram os documentos necessários para o agendamento da entrevista. Eles mandam alguns formulários que nós precisamos preencher com algumas informações. Já nos passam também quais são os laboratórios para que a gente possa fazer os exames. Pedem que a gente envie algumas fotos também. A gente já sabia que essas fotos seriam necessárias, mas eu achei que ia precisar fazer elas só no momento chegando mais perto da entrevista. Mas elas precisam ter 6 meses de validade. E aí a gente já foi fazer as fotos ainda na segunda-feira para poder enviar e agendar a consulta médica. Então isso é uma coisa bem importante para vocês pedirem quando forem fazer as fotos. Peçam já que o estúdio fotográfico envie para vocês um arquivo digital dessas fotos, que aí vocês podem enviá-las por e-mail para agendamento da consulta médica. Então, quando nós preenchemos o formulário que é nos enviado por e-mail pelo médico, nós já colocamos a data que será a nossa entrevista e qual data nós gostaríamos de agendar a consulta também. E aí vocês já podem escolher uma data próxima, né? Uns 2 dias pelo menos antes da entrevista de vocês. Vocês mandam e essa data é reservada, porque a consulta médica só vai ser confirmada depois que vocês conseguirem agendar os exames também. Então a gente faz o contato com os laboratórios que foram nos enviados, porque a gente não pode fazer na nossa cidade ou em qualquer outro lugar. Então, se vocês levarem exames daqui, não vão ser válidos, porque os exames precisam ser feitos no laboratório autorizado por eles. Então, tem 2 laboratórios no Rio de Janeiro, um só que faz os exames de sangue e 2 laboratórios que fazem o raio-x que é necessário. Então, um fica pronto mais rápido, o raio-x, e outro demora 72 horas. Então, vocês vão escolher conforme, né, a disponibilidade, o tempo que vocês forem ficar lá. Vocês marcam esses exames, a gente recebe uma confirmação por e-mail, então do agendamento dos exames, enviamos para o médico e aí o médico confirma, ok, seu agendamento médico foi confirmado. Então a gente precisa ter pelo menos 4 dias, estando lá no Rio de Janeiro ou na cidade que vocês forem escolher, para fazer então no primeiro dia os exames médicos, e aguardar esses 4 dias para poder fazer, então, a consulta em si, que a gente vai levar esses exames
e vamos precisar levar mais alguns documentos que eu vou falar agora para vocês. Então, quais documentos que nós precisamos mandar? Primeiro, fazer a impressão, vocês precisam levar a confirmação da data de entrevista. Então, já imprimem ela quando receber, já vão organizando uma pastinha, porque são muitos documentos que precisamos organizar para levar para o Rio de Janeiro. Além disso, o nosso passaporte também precisamos levar para a consulta médica. Mais 10 fotos coloridas 3x4 de cada um dos membros que estão dentro da petição. Uma cópia, então impressão do DS-260, que lá no final a gente recebe uma confirmação. Então a gente precisa levar a impressão dela também. E o nosso registro de imunização. Então também façam cópia da carteirinha de vacinação de vocês. Quando a gente manda um e-mail para o médico para confirmar a nossa consulta, a gente já recebe o retorno com todas as vacinas que nós precisamos ter. Então, vocês já podem checar isso, vocês já podem organizar essa parte, ver se a vacina de vocês está em dia, se não está. Já começar a fazer na cidade que vocês moram para levar esse registro de imunização no dia do médico. Se faltar alguma vacina ainda, tem um centro de imunização próximo ao consultório médico, ele pede para que vocês saiam do consultório, vão realizar as vacinas necessárias e retornem para que ele confirme, então, e dê ok na parte médica. Confirmamos todas as coisas que precisava em relação ao médico e os exames. Então, meus exames eu agendei uma segunda-feira e agendei a consulta médica para sexta-feira. Então, deu o prazo certinho que seria necessário. E nesses dias aqui que ficam livres para nós podemos agendar o nosso CASV, que é a coleta das nossas digitais e é onde a gente vai receber o nosso passaporte com o visto depois. Para agendamento no CASV, nós temos o site do próprio, para que a gente faça isso. Quando a gente coloca lá as nossas informações, CPF, etc., tudo direitinho, ele já puxa que nós temos uma data de entrevista agendada com o dia e horário e aparece as opções para a gente fazer o agendamento do CASV. Então, vocês podem agendar durante esses dias. Nesse momento, então, também a gente já escolhe onde que nós vamos retirar o nosso passaporte quando ele estiver pronto. Nós podemos retirar lá no Rio de Janeiro mesmo, ou em outro consulado aqui do Brasil, ou mesmo receber em residência. Nesse momento, a gente pode pagar uma taxa adicional, que tem os valores no site, e receber o passaporte por correio. Para o CASV, nós precisamos levar o nosso passaporte atual, também passaportes anteriores, se vocês tiverem algum que tenha um visto americano que não esteja mais válido, é necessário levar também. Precisamos imprimir também, levar a página de confirmação do DS-260 e também a página de confirmação do agendamento no CASV. Também precisamos levar uma foto 5x5 ou 5x7 nesse dia, uma foto atualizada nos últimos 5 meses, 6 meses, e que ela tenha um fundo branco com as orelhas aparecendo, bem padrão, mesmo dos vistos. Então, nós temos todas essas etapas para fazer na semana anterior. Na semana seguinte disso, eu vou ter a minha entrevista. O nosso caso, a gente já tem a confirmação quando recebe o Welcome Letter que ele é digital. Então, provavelmente no médico, no CASV, vai ser enviado todas as documentações online. Então, nós não vamos receber nenhum documento em mãos para levar no dia da entrevista. Eu sei que a gente precisa só pegar um recibo do exame médico, a gente precisa levar ele junto para a entrevista para confirmar que foi feito, mas precisam cuidar que alguns casos não são digitais e aí vocês vão receber em mãos os documentos para levar no dia da entrevista. E aí, sobre a entrevista, eu conto em outro vídeo para vocês, mas eu já falei em um vídeo anterior sobre quais documentos são necessários, o que a gente precisa levar, então vocês podem consultar essas informações por lá. É um momento agora muito turbulento, de muita coisa para organizar, porque agora a gente tem uma data, acho que é isso que todo mundo fica esperando, né? Uma data para confirmar que a gente tem entrevista e acabar o nosso processo e a gente poder fazer, até que enfim a nossa viagem para os Estados Unidos. Então a gente precisa cuidar realmente todos esses documentos para que eles estejam tudo certinho, tudo organizado, porque no nosso caso é bem longe onde a gente mora, né? A gente mora em Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Então, a gente vai até levar algumas cópias a mais, algumas coisas a mais. Melhor que sobre do que falte no momento da entrevista e que fique tudo certinho, a gente receba o ok de que está com o nosso Green Card aprovado oficialmente, todas as etapas, e a gente possa fazer, então, a nossa tão esperada viagem.
Então, antes da gente seguir, só não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de seguir o canal e de comentar aqui se vocês ficaram com alguma dúvida, como é que tá a ansiedade de vocês nesse momento. A nossa ansiedade estava bem elevada antes de receber a data da entrevista. Ela dá uma acalmada assim, oba, agora a gente tem a data, então tá tudo organizado. Porém, as coisas vão ficando ansiosas de novo, porque essa data tá chegando e a gente quer que ela chegue logo para organizar tudo o que a gente precisa e organizar a vida, né? Porque quando a gente não tem data, a ansiedade é diferente, a gente não sabe do que se sentir ansioso. Então esse vídeo ele ficou um pouquinho mais resumido, só com o que a gente precisa fazer depois que a nossa entrevista enfim for agendada. Espero que ajude vocês e que vocês recebam logo a data de entrevista também. E depois a gente vai conversando sobre as outras etapas de forma mais detalhada em outros momentos, conforme as coisas forem chegando, forem acontecendo. Então, obrigada por me acompanharem, por estarem por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!